Você sabe estudar legislação? Quando vem no teu edital uma lei, por exemplo, será que você precisa decorar o número dos artigos? Será que você precisa ler todos os artigos desta lei? Eu sou Tatiana Marcelo, advogada, professora de legislação há mais de 10 anos na preparação para o concurso público e exame de ordem, e neste vídeo eu vou te explicar todos esses mistérios para que você consiga tirar o melhor proveito dos estudos de legislação que você estiver fazendo. Antes de mais nada, te convido a seguir aqui os nossos canais no Instagram, o nosso canal aqui, para ter acesso a muito mais conteúdo como esse. Eu trouxe aqui para vocês um esquema super simples, ele é bem mais detalhado, mas aqui eu trouxe um esquema super simples só para nós termos uma noção de quando nós falamos em legislação, do que nós estamos falando, da Constituição, da lei, de um decreto, de uma resolução, o que é? Então nós temos como se fosse uma hierarquia, é uma hierarquia. Nós temos lá do topo da legislação em sentido amplo a nossa Constituição Federal, ela que é a rainha, ela que dita a regra. Aí abaixo da nossa Constituição nós temos as leis, que muitas vezes aí no teu edital nós temos leis, e também abaixo das leis nós temos outras regras, como por exemplo um decreto, como uma resolução, como aqueles atos administrativos normativos. Quando nós falamos em legislação, nós estamos nos referindo a qualquer dessas normas aqui que vem aí no teu edital e que quando você abre, você vê que tem artigo, inciso, alínea, parágrafo. E agora, como que nós vamos estudar isso de uma maneira mais eficiente? Então, alguns mitos e verdades que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro deles é: não precisa decorar número de artigo. Parece básico a gente dizer isso, mas muitas vezes vocês se preocupam, mas eu não decorei o que está escrito em cada artigo, eu não decorei o número do artigo para fazer essa associação. Será que a banca pode me perguntar em qual artigo está escrito tal coisa? Não, não. A banca, ela quer saber se você sabe o que aquela lei diz, o que aquela norma diz, mas ela não vai perguntar em qual artigo que aquilo ali está previsto. Não tem isso no direito. Então fique tranquilo, você não precisa decorar. Existem alguns artigos, como por exemplo, quando eu trago a minha aula de direito administrativo, nós temos o caput, que é a cabeça, do artigo 37 da Constituição Federal. Ele traz ali os princípios básicos aplicáveis à administração pública, que é aquela famosa sigla LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse artigo, eu sempre digo para os meus alunos, decorem, porque esse sim, a questão vem perguntando, o princípio da impessoalidade está expressamente previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal? Então esse vale a pena vocês memorizarem, mas é só esse. A banca não vai perguntar em qual artigo está escrito o que em outros conteúdos. Então, primeira coisa, não precisa decorar artigos. Depois, ler a lei é suficiente? Tati, se eu pegar todo o Código de Defesa do Consumidor e eu ler o Código de Defesa do Consumidor, eu consigo aprender? Vou dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele é feito para que o próprio consumidor consiga entender os seus direitos. Então ele é realmente numa linguagem um pouco mais simples, só que mesmo assim você vai precisar saber interpretar aquilo que está escrito na lei. Agora, se você pega uma lei um pouco mais complexa, como por exemplo, lei da improbidade administrativa lá dentro do direito administrativo, aí não é suficiente você ler a lei. Se fosse suficiente, seria muito fácil o estudo para concurso, não precisaria nem existir a Tati professora, aquele de legislação para vocês. Porque a lei, você pega, entra lá no site do Planalto, coloca o número da lei e ela aparece ali na íntegra e você lê. Só que ler a lei, ela acaba não sendo muitas vezes suficiente. Por quê? Porque para você conseguir entender e aplicar isso na questão de prova, aliás, para você conseguir aplicar isso na questão da prova, você precisa primeiro entender o que está escrito. E nós sabemos que a legislação em sentido amplo, seja a Constituição, seja as leis, sejam essas outras normas, a regra é que elas são escritas com uma linguagem mais técnica. Então, só ler a lei vai fazer
com que você faça aquela leitura ali, mas você não entenda o que está acontecendo, o que está dito ali. Se você não entender o que está dito, você não memoriza, porque você não vai memorizar. Você consegue memorizar aquilo que você entendeu, e aí sim você tem uma outra tarefa, que é fazer a memorização daquilo que você entendeu, daquilo que você compreendeu. Só ler a lei seca, na maioria das vezes, ela não é suficiente. É bem interessante quando você faz a aula, você entende o conteúdo e aí sim você vai lá e lê a lei. Aí sim, isso sim é eficiente, porque ao ler a lei, você vai conseguir fazer uma revisão, uma grande revisão daquilo que você já estudou, daquilo que você já compreendeu. Mas só ler a lei não é o suficiente, você precisa de uma explicação. O que mais que nós temos? Não é eficiente estudar a íntegra, principalmente das normas grandes, das leis muito grandes. Por que que eu digo isso? Existem leis, não vou dizer leis, vou dizer assim, ó, normas, tá? Que daí nós temos leis, são esses atos normativos. Existem normas, por exemplo, que elas são pequenas. A gente pega uma resolução do Bacen que trata do relacionamento com clientes e usuários, por exemplo, que é uma norma, uma regra. Tá? Essa vale a pena você estudar toda, você ler todos os artigos. Por quê? Pode ser que na prova caia uma questão, duas questões sobre aquele assunto, e é um assunto relativamente pequeno, uma lei relativamente pequena. Então, você consegue, com um pouco tempo, você consegue fazer um estudo que vai te garantir uma, duas questões lá na prova. Agora, nós temos normas que são muito extensas. Nós temos normas extensas. O próprio Código de Defesa do Consumidor é bem extenso. A própria Lei da Improbidade Administrativa, aqui para o pessoal do direito administrativo, é bem extenso. Se nós pegarmos a Lei de Licitação, é bem extenso também. Para na prova, talvez cair uma questão, no máximo duas questões sobre aquele assunto ali. Nesse caso, nós temos que fazer o quê? Um estudo direcionado. Se você achar que tem que estudar a lei inteira, isso vai fazer com que você use bastante tempo fazendo isso, e geralmente quem está se preparando para concurso não tem tanto tempo assim, mas não só o tempo que você vai ter que se dedicar para estudar aquela legislação do início ao fim, mas também você vai ter o quê? Aquele desgaste, digamos assim, de ter que memorizar algo que não é o mais útil naquele momento para você acertar a tua questão de prova. Então, o que vai acontecer aqui? Se você quiser, vou estudar a lei inteira, do início ao final, artigo por artigo, tentando entender o que é e memorizando artigo por artigo, provavelmente você vai estudar muita coisa que nunca vai cair na tua prova sobre aquela lei ali e vai deixar de focar naqueles artigos, naqueles aspectos da lei que são os que sempre caem na prova. Então, o que você precisa? Você precisa direcionar os teus estudos. Tati, mas como que eu vou saber qual a parte da lei que cai mais em prova? Bom, ou você poderia pegar um apanhado de questões desse assunto, daquela banca, e ver o que ela cobra mais dentro daquela legislação, quais os artigos que são mais abordados, por exemplo, ou então você tem nós, os professores, que nós já fizemos essas pesquisas para vocês. Então, quando eu trago uma aula de uma legislação aqui para vocês, essa aula já é direcionada, focada para aquilo que, segundo as minhas pesquisas e a minha experiência, é o que mais cai na prova. Quem consegue o seu cargo público, quem é nomeado, toma posse num cargo público, não é a pessoa que gabaritou a prova porque ela leu tudo o que precisava, estudou tudo sobre o que tinha naquele edital. Não. A pessoa que consegue o seu cargo público é aquela que conseguiu direcionar os seus estudos e estudar aquilo que mais cai. Primeiro, porque ela não tem tempo de estudar tudo de tudo, todos os artigos de todas as leis e todos os outros conteúdos ali do edital. E segundo, porque se ela for fazer isso, estudar tudo de tudo, ela não vai conseguir lembrar daquilo que é mais importante, ela não focou naquilo que é mais importante. Então, isso aqui é uma das principais dicas que eu tenho para vocês. Legislações muito extensas, você vai ter que escolher o que estudar, porque se você quiser entender tudo de tudo daquela lei, você vai
tirar o foco daquilo que era mais importante. E aí o teu concorrente, ele tá lá estudando com foco, tá? O que mais que nós temos aqui sobre legislação? Não é exatas, né? Legislação não é matemática, mas às vezes é exatamente o copia e cola daquilo que estava escrito ali na legislação. Muitas vezes as questões são assim, é simplesmente um copia e cola, copiaram ali o enunciado, a alternativa, conforme está escrito ali na legislação. Muitas vezes é assim. Outras vezes as questões vão fazer com que você entenda aquilo que está escrito naquele artigo e você consiga aplicar o que está escrito na norma em um casinho hipotético que ela vai trazer. Então, quando a banca traz o quê? Quando a banca traz aquelas historinhas. Então, ela traz uma historinha, vamos imaginar assim, sobre a ouvidoria, a resolução do Bacen sobre a ouvidoria. Aí, ao invés, muitas vezes ela pergunta algo que está escrito lá no artigo, mas muitas vezes ela também vai fazer com que ela vai trazer um casinho, trazer uma historinha e dizer que como você aplicaria aquela regra que você aprendeu no dia a dia, naquele caso hipotético. Então nós temos que estudar com a possibilidade dessas duas hipóteses aqui. Se fosse sempre assim, era só decorar o que está escrito na lei, não precisava nem entender, era só decorar, apesar de que é muito mais difícil decorar aquilo que a gente não entendeu, né? Mas não precisaria entender, era só decorar. Só que não, muitas vezes as questões, elas vêm assim, e aí não decora, não tem o porquê decorar. Aqui você precisa entender aquilo que está escrito naquele artigo e saber aplicar aquela regrinha ali numa situação real, num caso hipotético. É por isso que, por exemplo, as minhas aulas, elas são riquíssimas em exemplos, porque eu trago o texto de lei, trago muitas vezes exatamente como está escrito ali na legislação, para você saber o que está escrito, como que está escrito, porque isso pode sim ser pedido na tua prova, mas eu trago também o quê? Os exemplos. Aí nos exemplos, além de você conseguir compreender, entender este conteúdo, com o exemplo, você vai também saber como aplicar num casinho prático que a banca trouxer para você. Então, meus queridos, legislação não tem mistério. É isso aqui. É você focar naquilo que é mais importante. É você conseguir entender, porque na maioria das vezes é uma linguagem técnica. É você saber o que está escrito na lei, mas também você compreender e saber aplicar isso no caso concreto. E aí, para finalizar, eu gosto sempre de trazer uma mensagem para vocês. E dessa vez, a minha mensagem é: seja o melhor, seja a melhor, tá? Não melhor do que os outros, melhor do que você era ontem. Aí você vai dizer: Tati, essa frase não se aplica para concurso público porque para eu conseguir o meu cargo eu tenho que ser melhor do que o meu concorrente, não é assim? É assim na hora da prova. Na hora da prova, a tua prova vai ter que ser melhor do que a do teu concorrente, mas no momento da preparação, que é o que vai determinar se você vai ou não passar nessa prova. Não é o dia da prova que determina, quem determina é o teu tempo e a tua qualidade de preparação. Durante a tua preparação, não olha para o lado. Não olha para o outro, não olha para o concurseiro blogueirinho da internet que posta lá: hoje concluí as minhas 10 horas líquidas. Não olha para o lado, porque se você olhar para o lado, a grama do vizinho é sempre mais verde, você vai achar que com essa tua grama tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E você consegue chegar, sim. Você consegue chegar. Se você for hoje melhor do que você era ontem. Se você conseguir hoje dar o melhor em relação ao que você deu ontem, você vai conseguir progredir. E é progredindo dia após dia, sem olhar para os lados, sem se distrair, sem se comparar com os outros. É assim que você vai chegar no dia da tua prova, e aí sim, no dia da tua prova, você vai ser melhor do que os outros. Por quê? Porque na tua preparação você deu o melhor de si.
Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês e esse conteúdo aí que vai fazer com que vocês consigam otimizar os estudos. Um grande beijo e aqui no nosso canal temos muito mais conteúdo como esse.